Então, meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 33. Vamos fazer a leitura agora de todo esse trecho, e eu queria assim, que na medida que nós lêssemos, vocês percebessem a gravidade dessas maldições, que não é todo o trecho. Vamos continuar lendo nas quartas que vem, se Deus quiser. Mas já esse trecho que nós vamos ler hoje. Acompanhe comigo, tá? Deuteronômio 28, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. O Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica e com febre e com a inflamação e com o calor ardente e com a secura e com o crestamento e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra, e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. E apalparás ao meio-dia como cega apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. E o teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra, todo o teu trabalho, comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Vamos orar, então. Vamos pedir que Deus nos ilumine para nós podermos estudar esse texto, meditar um pouco nesse texto. Senhor, nós estamos aqui para meditarmos, Senhor, na sua palavra maravilhosa. É um trecho tão sério, tão pesado, peso das maldições.
Nós pedimos que possamos estudá-lo, compreendê-lo, Senhor, meditar nele. Aplica a nossa alma para que nós possamos crescer no conhecimento de Ti, no amor ao Senhor. No Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória, ó Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler, ele é o início das maldições. Semana passada eu li com vocês as bênçãos. Aqui nós temos as maldições. E nós vamos continuar lendo. O trecho é bem grande, o capítulo é bem grande. Então, achei por bem, em vez de nós fazermos uma leitura rápida, nós irmos caminhando com um pouco mais de cuidado e um pouco mais devagar, vamos dizer assim, né? Ainda que é um trecho tão rico que não poderia falar de muitos assuntos, mas nós vamos ler, irmãos, assim, esses versículos hoje. Veja, quando nós olhamos esse trecho que eu acabei de ler com vocês, na verdade, ele vai como que ser repetido nos outros versículos depois, que nós vamos ler a semana que vem, e até mesmo na outra semana. É como se Deus aqui, isso não era incomum também naquela época, né? Quisesse deixar o quadro bem vívido, bem real, bem realista, do que viria a acontecer com o seu povo caso ele quebrasse a aliança, caso ele desobedecesse a Deus. E na verdade, meus irmãos, o povo de Deus experimentou essas maldições, porque eles quebraram a lei de Deus no passado, séculos. E, por exemplo, nós estamos estudando, já falei para vocês aqui, a respeito de Daniel. E no período de Daniel, o povo de Deus tinha experimentado já, estava exilado, separado, espalhado, como diz aqui, que o Senhor espalharia pelos reinos. Então nós temos aqui, irmãos, o propósito de Deus de deixar bem claro as consequências do pecado, as consequências da quebra da sua lei, da sua aliança que o Senhor tinha feito com eles tão amavelmente, tão graciosamente. Outro detalhe importante aqui é que existe um paralelo entre, se nós formos observar, entre as bênçãos e maldições, no sentido de que Deus diz, por exemplo, assim, né? Maldito serás tu, só para dar um exemplo, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Você vai ter um paralelo lá no versículo 3 sobre as bênçãos, quando diz, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Então Deus aqui, ele quer também mostrar para nós, olha, sendo obediente, vocês teriam essas bênçãos. Sendo desobediente, vocês teriam essas maldições. E essas maldições são o oposto das bênçãos. Então, Deus quer fazer esse paralelo. Deus quer, então, como eu falei, em primeiro lugar, deixar vívida a maldição, porque ele ainda vai repetindo, mas ele quer também fazer esse paralelo e dizer assim, olha o que existe na comunhão comigo e olha como é totalmente diferente, totalmente oposto disso, né? Quando vocês desobedecem, quando vocês pecam contra mim. Então, meus irmãos, isso vai ficar bem claro aqui. Outra coisa também é que essas maldições, elas vão ser muito abrangentes. Vão ser muito abrangentes. Elas vão tratar de vários aspectos da vida, do campo, da cidade, como também as bênçãos eram muito abrangentes. Vão tratar da questão da produção, de uma sociedade agrícola como aquela, em que eles precisavam ter boas chuvas, eles precisavam que as plantas, que a semente brotasse, eles precisavam, enfim, de todos esses benefícios. Vai falar da família, vai tratar ali como a maldição vai destruir a família dele, vai falar que outro se deitará com a mulher dele, significando, na verdade, ali quando tinha invasão, irmãos, aconteciam estupros. Vai mostrar que os filhos serão desterrados, os filhos serão tirados deles, haverá ali uma destruição familiar. Vai mostrar que não somente a família, não somente a produção,
e seria abalado, mas na verdade o todo, quando diz aqui, meus irmãos, no versículo 19, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres, aonde eles estivessem, eles seriam malditos. É uma abrangência total. Aonde pusesse a mão deles, toda a tentativa deles de vencer essa maldição não adiantaria, porque tudo que eles fizessem estaria debaixo da maldição. E, irmãos, não somente a questão física, não somente a questão material, não somente assim, eu até pulei aqui, eu acrescentando de falar o que eu ia falar. Também eles iam ser afetados fisicamente, doenças terríveis, irmãos, são expressas aqui. Um pouco difícil nós sabermos com precisão quais são essas doenças, mas doenças que afetam o pulmão, doenças que afetam a pele, doenças que afetam então o organismo deles de uma maneira terrível, terrível. Mas não somente fisicamente. Eles teriam abalos, irmãos, até mesmo por causa de todas essas dores, por causa de todo esse sofrimento, eles teriam abalos psicológicos, eles enlouqueceriam. A Bíblia fala aqui de loucura. Então atacaria a vida econômica, agrícola, atacaria a família, atacaria os animais, atacaria toda a vida econômica, né? Atacaria a família, como eu acabei de dizer, atacaria o corpo deles e o psicológico deles. Então, enquanto a bênção, ela abrange todas essas coisas e traria benefício em todas essas coisas também, a maldição, ela viria para a destruição total deles. Eles iam perder terra, eles iam perder tudo, eles seriam exilados, eles iriam sofrer terrivelmente. Então, Deus está deixando aqui bem claro para eles essas maldições, como eu falei, de forma vívida, de forma abrangente, porém, irmãos, fica evidente que tudo isso seria consequência da loucura deles, do pecado deles, da idolatria deles. Então o Senhor deixa bem claro aqui, veja, logo no início, no versículo 15, ele diz, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Ou seja, o pecado, a quebra da lei, a quebra dos mandamentos, a quebra da aliança, a desobediência, a falta de cuidado em cumprir os mandamentos de Deus. Diz o versículo, irmãos, o versículo 22, o versículo 20, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, em tudo que puseres a mão para ti, até que sejas destruídos e até que repentinamente pereças. Ali diz o motivo, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Eles deixaram o Senhor, eles deixaram a vida, eles deixaram a aliança, eles deixaram o gracioso Deus que os tirou lá do Egito, trouxe eles, cuidou deles, povo rebelde desde sempre, na verdade, muitos já morreram, a primeira geração morreu toda lá no deserto pela sua rebeldia, pela sua idolatria, pela sua murmuração e incredulidade, mas agora o povo já, depois de tomar posse da terra, de estar tudo lá direitinho, abençoado, usufruindo de vinhas e de poços e de casas que eles mesmos não tinham plantado, construído, Deus deu para eles, Deus deu a vitória aos inimigos deles. E eu até esqueci também de tocar aqui um assunto mais sobre as maldições, a questão da guerra, que na bênção eles venceriam a guerra, nas maldições eles seriam vencidos, terrivelmente vencidos. Então, Deus deu tudo isso para eles, irmãos, e eles então abandonaram a vida, abandonaram Deus. Aqui a palavra de Deus está colocando como o pecado traz a destruição. O salário do pecado é a morte, a maldição, a destruição completa, abrangente de toda a vida humana, afeta tudo. Mas o pecado, ele causa isso porque ele é uma loucura em si. Não é interessante nós observarmos que o pecado causa loucura
afeta as pessoas e causa até mesmo loucura, mas que ele em si é loucura. Ele em si é uma loucura que produz toda a destruição. Por quê, irmãos? Porque o homem deixar o Deus da aliança, o Deus que trouxe do Egito, levou para a terra prometida e seguir ídolos, deixando a vida, deixando a bênção, deixando a comunhão com esse Deus maravilhoso. Então, é isso que a palavra de Deus retrata, irmão, sobre o pecado. Então, vamos ler agora, tendo dado essa visão abrangente aqui, irmãos, nós vamos ler. O que eu vou fazer agora é simplesmente comentar rapidamente os versículos, né, para nós ainda aprofundarmos um pouco mais isso que eu acabei de dizer para vocês, e no final nós vamos procurar aplicar na nossa vida aqui esses versículos tão impressionantes, irmãos. Já na leitura vocês perceberam, né, que só olhar isso aqui é terrível demais. Então, ninguém quer passar por uma situação dessa. Mas vamos ler. Será, porém, versículo 15, acompanhe comigo. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Aqui é o que eu acabei de falar. Por deixar de cuidar, deixar de obedecer, virão essas maldições. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Não importa se esteja protegido na cidade, não importa que esteja no campo, onde ali tem mais contato, né, com as coisas da natureza. Não importa. Maldito. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, todos os teus instrumentos ali no teu trabalho. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Será maldito tudo que produzir, tudo que teu trabalho produzir, e o teu próprio, o fruto do teu ventre será maldito. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao sair. Não importa onde estiveres, a maldição estará sobre ti. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças. Toda a obra deles, todo o empenho deles, tudo que puserem a mão, maldito. Até que repentinamente pereças, eles vão perecer, a maldição vai levá-los à morte. Né? Por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Pelas quais me deixaste. Aqui, como eu falei para vocês, a origem dessa maldição foi deixar o Senhor, foi desobedecer os seus mandamentos, foi seguir os ídolos. Verso 21. O Senhor fará pegar em ti a pestilência até que te consuma da terra que passas a possuir. Deus vai mandar uma epidemia. Pestilência deve ter relação exatamente com isso, com uma epidemia, com uma doença que se espalha. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, com inflamação, com calor ardente, com secura, com crestamento, com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Aqui são as doenças terríveis que envolvem o pulmão, a pele, mas também ali os problemas na plantação, contaminação da plantação, as pragas na plantação, tem a ver aqui com todos esses, especialmente aqui no final do versículo, na segunda metade do versículo. Versículo 23. Os céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Não vai chover, e a terra também vai morrer por falta de chuva. Deus amaldiçoará o tempo, as estações. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra. Que chuva virá? Virá uma chuva, sim, mas pó e poeira, diz o texto. Dos céus descerá sobre ti até que pereças. E é muito interessante essa continuidade de até que pereças, né? Até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra ele, por 7 caminhos fugirás diante deles e serás
espalhados por todos os reinos da terra. Ao inverso da bênção, que era os inimigos vinham e fugiriam por 7 caminhos, quem vai fugir, diz aqui o texto, por 7 caminhos, seriam os israelitas. Eles não poderiam vencer os inimigos, por mais armados que estivessem, por mais capazes que eles fossem, porque a vitória vem do Senhor. E eles seriam então exilados, eles seriam espalhados. Eles perderiam a terra prometida e eles seriam espalhados, como de fato aconteceu na história. Né? E não para aí, irmãos. Veja que o texto diz várias vezes até que pereças. Mas a maldição não para nem com a morte. Nem com a morte. Veja o que diz o versículo 26. Eu, na introdução, nem falei dessa outra, é tão abrangente que passa da morte, mas agora eu vou falar. Versículo 26 diz assim: e o teu cadáver servirá de comida a todas as aves dos céus, os animais da terra, e ninguém os espantará. Veja que o texto está dizendo então aqui que era uma grande, era de grande importância para os israelitas cuidar do morto. Não é para nós hoje, né? E é uma coisa bíblica, porque nós somos corpo e espírito. Então, quando nós enterramos o nosso morto, nós estamos enterrando o nosso morto. Nós estamos enterrando a pessoa, né? Ainda que o espírito foi para Deus, mas o corpo também é aquele ente querido nosso. Então, nós honramos, enterramos, cuidamos, e está lá, né, esperando a ressurreição. Mas o israelita, debaixo de maldição, ele perderia até essa honra. Ele seria, irmãos, ele seria humilhado ao extremo, pelo menos em relação a essa vida, né? Sem falar da eternidade, sem falar da condenação eterna, que de forma muito mais clara o Novo Testamento vai falar, porque, claro, é a revelação mais completa, mais clara, né, de Deus, é o Novo Testamento. Aqui o Antigo Testamento ele vai iluminando cada vez mais esse assunto, mas ele quer mostrar aqui, irmãos, que o cadáver não vai ser enterrado, não vai ter um sepultamento, não vai ter ali um final ali, nada. Eles vão ficar jogados ali depois da guerra, depois da pestilência, depois dessas maldições todas. A destruição vai ser tão grande, tão terrível, irmãos, que não vai ter ninguém para enterrar, não vai ter ninguém para cuidar, de maneira que ele vai ser comido pelas aves. Não comeu o cadáver. Os animais da terra vão comer também. E ninguém vai espantá-los. Não vai ter ninguém para espantar. Esse será o final dos israelitas sob maldição. Quer dizer que ele vai ter uma vida tão desgraçada em todos esses sentidos, mas nem depois da morte ele vai ter dignidade. Ele vai ter alguma honra, porque ele vai ser comido pelos animais. Então a Bíblia está falando aqui da abrangência da maldição, que ultrapassa até a própria morte. Versículo 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito. E aqui tem uma repetição, né? Questão das doenças, mas lembrando do Egito. Vocês lembram quem era a nação amaldiçoada? Quem levou as 10 pragas? O Egito. Quem foi salvo? Israel. Mas agora Israel vai tomar as pragas do Egito. Por quê? Porque no coração voltou para o Egito. Porque quando o povo de Deus voltava-se para a idolatria, no certo sentido espiritual, estava voltando para os ídolos do Egito. Estava voltando, estava amando mais o antigo Egito do que a terra prometida, do que estava amando mais o Egito antigo do que o Senhor. Uma terra onde eles foram escravizados, onde eles passaram por uma terrível opressão, onde Deus jogou sobre os egípcios para humilhar os egípcios 10 pragas, mas agora o Senhor diz: vocês vão ter as pragas do Egito. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com coceira, que não possas curar, não vai ter cura.
doenças terríveis, doenças na pele, doenças no corpo. E não para aí, meus irmãos, porque aqui teve uma certa repetição em relação a doenças, mas agora vem a questão da loucura. O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Eles vão enlouquecer. A mente deles não vai funcionar direito. Então a maldição é abrangente, percebe? Toca em tudo, até passa da morte, porque nem um pouco vai ser enterrado, e chega na mente. O texto diz, com pasmo de coração, apalparás ao meio-dia. Está tudo claro, mas eles vão ficar cegos. Aqui talvez seja uma referência física, mas também a própria loucura deles, né? Como cego apalpa na escuridão, não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido, roubado todos os dias e não haverá quem te salve. Todos os dias virá o inimigo e vai roubar deles, vai tirar deles, todo dia. Né? Não vai ter um dia de sossego e não vai ter ninguém para salvá-los. Desposar-te-ás como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela, vai tomar tua mulher à força e vai estuprá-la. Como acontecia nas guerras. Edificarás uma casa, porém não morarás nelas. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o seu fruto, porque o teu inimigo vai te tirar da casa e vai comer tudo que tu tens. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e não haverá quem te salve. Repetindo aqui, não haverá quem te salve, não haverá quem te salve. Porque de onde vem a salvação? Do Senhor. Será tudo tirado deles, casa, produtos, não vai conseguir plantar, não vai germinar, não vai cair chuva, doenças terríveis, nem quando morrem vão ser sepultados, e a família vai ser destruída, os animais vão ser levados, mas não para aí, versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão. Imagine um pai vendo seus filhinhos serem levados. A dor, o sofrimento, e por eles desfalecerão todo dia, os olhos desfalecerão, porém não haverá poder na tua mão, tu vai poder salvá-los, não vai poder fazer nada para livrar os teus filhos e os teus jovens. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. Vai vir povo que eles nunca ouviram, os estrangeiros, os que falavam uma língua diferente da deles, vêm de muito longe, nunca tinham visto, mas vão atacar a terra, vão destruí-los, e vão levar tudo que é deles, todos os dias serão quebrantados, irmãos. Versículo 34, que nós vamos ler semana que vem, se Deus quiser, volta a falar da loucura, porque repete de novo, só que outras expressões para reforçar toda essa maldição. Esse trecho aqui já é suficiente, nós vamos continuar semana que vem, para mostrar a abrangência, como era terrível essa maldição e como é o motivo dela, a causa dela era o abandono de Deus. Meus queridos irmãos, essa aqui é a maldição da lei. Essa aqui é a maldição da aliança quebrada. Agora vamos pensar uma coisa aqui. Será que é só Israel essa maldição? No sentido mais amplo, irmãos, é para toda a humanidade. Era para Israel, porque Israel estava em aliança com Deus, mas no sentido mais amplo, como todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia mostra que as dores, e essas dores, esses sofrimentos têm acontecido ao longo da história e têm acontecido nos nossos próprios dias, irmãos. O que a Bíblia nos informa? Que o pecado causa todas essas dores. O pecado é o mal dos males, e é por isso que a humanidade sofre todos esses aspectos aqui. Doenças, destruição da família, fomes, pandemias, como essa última pandemia que nós passamos, doenças terríveis, guerras terríveis, dores, sofrimentos e desonra dos mortos.
estupros, destruição de filhos. Tudo isso, irmão, é efeito de um mundo sem Deus, de pecado, de maldição. É o que existe no mundo, né? É o que, na verdade, irmãos, a humanidade buscou para si quando ela abandonou a Deus e quando ela continua andando sem Deus. A Bíblia está dizendo aqui também para nós que o homem tentando se salvar, eles vão tentar, com as mãos dele tendo abandonado o Senhor, plantar, colher, se livrar, mas ninguém salvará. Não tem salvação fora do Senhor. Então, o ensino da Escritura é esse. No entanto, irmãos, o que nós vemos no mundo? Nós vemos só esse tipo de coisa no mundo? Não, nós não vemos só esse tipo de coisa no mundo. Nós vemos também o quê, irmãos? Nós vemos o sol nascer, a chuva cair, as pessoas plantarem e colherem, famílias crescerem e viverem em paz. Nós vemos a prosperidade de nações, de reinos. Nós vemos, irmãos, as curas. Eu falei da pandemia, veio a pandemia, mas vieram o quê? As vacinas. Nós temos os remédios, nós temos o avanço da ciência, nós temos as autoridades, as polícias, os poderes que, quando agem justiça em ordem, livram as mulheres, livram os fracos, livram os pobres, protegem, fazem justiça. Nós temos essas coisas também no mundo? Nós temos as duas coisas, né? Nós temos isso tudo aqui que a gente vê ao longo da história, não somente aconteceu em Israel. Eu quero fazer esse tipo de aplicação para os irmãos perceberem, mas nós temos também essas bênçãos. O que nós chamamos, então, a primeira parte, a consequência do pecado? Mas o que nós podemos chamar a segunda coisa, que é a bênção, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E o que em teologia nós costumamos chamar de graça comum. Deus é tão bom, irmãos, que Ele traz misericórdia, que Ele traz bênção de uma humanidade pecadora. Nós tivemos aí a segunda terrível grande guerra, século passado. Nós tivemos o livramento de Deus através de nações que se uniram para deter o opressor. Naquele caso era a Alemanha nazista. Então, nós podemos ver nessas coisas, irmãos, a mão misericordiosa de Deus. No entanto, a Bíblia diz que virá o juízo. Quando então essa graça comum será retirada e virá o juízo de Deus. Irmãos, o inferno é infinitamente pior do que toda essa maldição. Né? A condenação eterna dos ímpios será muito pior. Quando nós lemos isso aqui, nós dizemos assim, que terrível é isso, né? Mas o inferno será infinitamente pior. Então, o que nós podemos dizer mais para não pararmos aqui? Nós também devemos lembrar que esta aliança aqui ela não era o quê? Definitiva. Que esta aliança trazia esses benefícios da terra, esses benefícios da plantação, da saúde, né? Que a semente brotariam, que eles iriam viver bem se eles obedecessem. Mas, em primeiro lugar, ela não prometia essa aliança que eles iriam obedecer, e ela não era definitiva. Na verdade, o povo quebrou a aliança e caiu. Mas essa aliança, com todas as suas cerimônias, estava apontando para o quê? Para a nova aliança. Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que se não fosse a graça de Jesus, se Jesus não tivesse vindo, irmãos, isso aqui, irmãos, iria cair sobre todos nós de forma infinitamente maior no dia do juízo, porque é o que a humanidade merece, uma humanidade que tem pecado contra Deus todos os dias.
Mas veja que maravilha. Lembra de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o Evangelho. Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde é que o pecado leva? O perecimento e para deixar lá o cadáver dos animais comerem. Mas Jesus, lembra que Jesus, aconteceu com Jesus? Jesus foi para a sepultura depois de morrer, mas ele saiu da sepultura. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele venceu a sepultura. De maneira, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite, nós podemos olhar para isso e dizer graças a Deus. Não podemos? Podemos olhar e dizer assim, Senhor Jesus, obrigado, graças te dou, porque o Senhor me livrou da maldição da lei, quando morreu por mim na cruz, se tornou maldito por mim e morreu na cruz por meus pecados. De forma que hoje nós podemos dizer, louvado seja Deus que estamos livres, né? Então, eu penso que é uma grande reflexão para nós fazermos hoje, quando nós olhamos isso aqui tão terrível, para nós percebermos o que o pecado merece, e nós percebermos como Deus nos amou, como Ele foi gracioso, mandando o próprio Filho dele para perecer no nosso lugar, para nós pudermos ter vida e vida eterna. E por outro lado, meus irmãos, também devemos aplicar para observar o seguinte: a nós que fomos salvos da maldição da lei, fomos lavados pelo sangue de Jesus. Nós temos que pensar assim, Senhor, diante de Ti, eu quero levar a sério o pecado. Eu não posso tratar o pecado. O pecado é tão grave que Jesus teve que morrer na cruz. Eu não posso tratar o pecado como uma coisa que eu posso guardar comigo. Que pode ser o meu companheiro, que pode ser o meu companheiro de viagem. O pecado, irmãos, é isso que o pecado causa. É isso que o pecado é. Ele é algo terrível. Então, por isso que Paulo diz que nós devemos o quê, irmãos? Mortificar o pecado. Pela graça de Deus. Estava estudando agora com o Fábio e com o Maurício que a liberdade cristã é a liberdade da culpa, mas a liberdade também do poder do pecado. Então, em Cristo Jesus, nós temos que olhar para o pecado e dizer assim, eu não quero essa coisa tão imunda, essa coisa tão maligna na minha vida, mas pela graça de Deus eu vou lutar contra os meus pecados. Eu quero crescer em santidade, em piedade, em amor. Deus nos abençoe, meus irmãos. Então eu gostaria de deixar essa reflexão com vocês e nós sejamos gratos pela misericórdia do Senhor nos conceder em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos hoje à noite, Senhor, ler esses versículos tão impressionantes, tão duros, mostrando a terrível consequência do pecado, da quebra da lei, da quebra da aliança. E, Senhor, queremos agradecer por Jesus, queremos agradecer por seu amor que tens dado sol sobre justos e injustos todos os dias, e ainda mais mostrando esse amor na cruz do Calvário, no Filho de Deus, que veio morrer por nós, pecadores, Senhor, como nós somos. Mas lavados, justificados e libertos em Cristo Jesus. Opera mais e mais a sua obra em nós. Nos santifica, Senhor. Nós estamos aqui, toda a nossa amada igreja, e todas as pessoas que conhecemos, e vão ouvir também essa gravação, que o Senhor possa santificar e possa trazer a bênção do Evangelho em Cristo Jesus. Nós oramos assim, Senhor, por todos, para o seu louvor e glória. Amém. E amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos agora fazer a nossa oração, tá?